Pessoal, hoje a nossa aula de química nós veremos materiais homogêneos e materiais heterogêneos, ok? Então vamos lá. O que é um material homogêneo? Né? Quando apresenta um aspecto uniforme, mesmo quando você examina através de um ultramicroscópio, né? Então, imagine você colocar em um copo de água uma pitadinha de açúcar, certo? Você sabe que aquele material, aquela mistura, tem água e açúcar, mas você não consegue visualizar o açúcar, mesmo colocando no ultramicroscópio. Então, nós dissemos que esse material ele é homogêneo, porque além de você não conseguir ver o açúcar, você consegue, se você dividir em dois copos de água, o que você tem num, você vai ter no outro, né? Quando você examinar, as propriedades serão as mesmas, ok? Vamos ver um exemplo? Água e álcool. Quando você mistura água com álcool, fica meio azulado, né? E até às vezes esquenta um pouquinho, dependendo da quantidade que você mistura. Só que você não consegue decifrar o que é água e o que é álcool. É uma coisa só. Então, quando isso acontece, nós dizemos que ocorreu uma mistura homogênea. Vamos ver mais alguns exemplos de materiais homogêneos? Água destilada, o álcool 96, né? Ali não tem só álcool, o açúcar, a acetona, o vinagre, o ouro 18, que quando quilates, ele só tem 18 quilates, o resto são outras substâncias, o cobre, o ácido clorídrico, geralmente ele vem diluído em água, você não consegue decifrar o que é ácido clorídrico, o que é água, o amoníaco tem outras substâncias, mas você só visualiza uma coisa só, certo? E quando ele não é homogêneo, quando essa substância que você consegue visualizar começa a aparecer em duas fases, duas coisas. Então, nós dizemos que a mistura é heterogênea, que o material é heterogêneo, né? Não satisfaz aquela condição de que você teria uma coisa uniforme, né? Lá no ultramicroscópio. Aqui, visualmente também, você consegue ver que são mais de duas substâncias. Então, exemplo, eu misturei água com óleo. Água e óleo, você vê duas coisas, duas substâncias. Então, é heterogênea. Vamos ver mais materiais heterogêneos? O leite. Nossa, professora, o leite. Sim, o leite. O leite, no ultramicroscópio, você vê duas partes, mais, né? O granito, né? O granito não tem aqueles pontinhos. Então, o ar atmosférico com partículas sólidas em suspensão, a água do mar, o suco de fruta, tudo você consegue visualizar duas partes. Quando você consegue visualizar essas duas partes, então nós dizemos que há uma mistura heterogênea. E como que chama essas partes da mistura? Fase. A parte da mistura é chamada de fase. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui, eu tenho três fases: o óleo, a água e a areia. Eu tenho três visualizações, três coisas visualizando, né? Então, três coisas visualizando, três fases. Aqui eu consigo visualizar quatro, né? Quatro tipos diferentes. Então, nós temos quatro fases. Então, vamos lá, revisando. Material homogêneo, quando você consegue visualizar até em microscópio, em ultramicroscópio, você consegue visualizar uma coisa só. Já na mistura heterogênea, você consegue visualizar duas ou mais substâncias, certo? E essa parte homogênea da substância heterogênea é chamada de fase, ok? Curiosidade: o sangue parece homogêneo, mas não é. Se você olhar mais a fundo, no ultramicroscópio, você consegue visualizar duas partes, certo? Tudo bem?
Espero você numa outra aula. Até mais.